dia, dormi bem, acordei de madrugada, fui ver o celular, conversei muito com Deus hoje de manhã sobre a mim mesma, sobre os meus pecados, sobre os meus desejos, sobre as minhas satisfações. Às vezes a gente pensa que uma coisa, né, é outra. A gente romantiza muito o ser humano, né? A gente sempre acha que o ser humano é bonzinho. Nós sempre achamos que, não só bonzinhos, né? Nós sempre achamos que o ser humano, ele pode nos dar alguma coisa verdadeira, honesta. Aí quando vemos, é tudo mentira, né? Às vezes nós mentimos para nós mesmos sem querermos. Às vezes nós mentimos para nós mesmos sem querermos. Então, assim, viver não é fácil para ninguém, gente. Estar vivo não é fácil para ninguém. Isso porque eu converso com muitas pessoas aqui, sabe? No brechó. E eu vejo, assim, há tantas insatisfações. A pessoa tem dinheiro, a pessoa tem carro, a pessoa tem casa, a pessoa tem moto, a pessoa tem um bom emprego, mas mesmo assim há insatisfação. A insatisfação porque o outro não falou oi, a insatisfação porque o outro não deu bom dia, a insatisfação porque o outro não sai com ela, a insatisfação porque o outro puxa o saco de alguns, a insatisfação, mesmo tendo uma mulher linda, bonita, com um corpo esbelto, um corpo maravilhoso dentro de casa, e o cara deseja uma outra mulher que tem um corpo melhor, mais bonito. É muito estranho, né, a vida, né? Por isso que nós temos que nos apegar em Deus, por isso que nós temos que exaltar Deus, glorificar Deus e tentar lutar contra o pecado. O pecado que vem na nossa porta, vem aquela assim... Porque o pecado, eu lembro que uma vez eu vi um pastor falando que enquanto você deseja, aqui em cima dessa aqui, nós colocamos um copo. Enquanto eu estou olhando para aquele copo e desejando aquele copo, não chegou a ser pecado ainda. Mas você pode orar para você não pegar aquele copo. Você pode pedir força a Deus para você não pegar aquele copo. Mas quando você pegar aquele copo fisicamente nas suas mãos, você está pecando. Apesar que na Bíblia fala que só de você desejar alguma coisa que é do outro, já é pecado, né? Eu me lembro muito bem dessa passagem que o pastor falou. O copo está aqui. Enquanto ele está aqui e você está o desejando, é um desejo apenas. Mas quando você o pega, já é o pecado. Nós temos que se apegar em Deus, se apegar muito em Deus. A gente tem que glorificar muito a Deus. A gente tem que exaltar muito a Deus. A gente tem que pensar muito em Deus. Nós temos que pensar demais em Deus. Nós temos que pensar que Deus está pensando, vendo o que nós estamos pensando, vendo onde nós estamos. Sabemos que a morte, nunca mais a gente volta da morte. E que a vida, a gente pode morrer hoje, eu posso vir a morrer hoje, você também. E que a gente tem que se apegar em Deus. Nós temos que glorificar a Deus, nós temos que amar a Deus, nós temos que dar de tudo para Deus, porque só Ele, somente Ele que merece tudo isso de nós, gente. Não é o dinheiro, não são pessoas, não são plantas, não são bens materiais, não, isso nós não vamos levar no caixão. Nós vamos morrer e nós não vamos voltar da morte mais. Então vamos ler aqui, gente, Josué, capítulo 11, fiz minha oração já, conversei com Deus. Você faça a sua oração aí na sua casa. Eu vou continuar orando porque eu preciso. Capítulo 11, Josué é o Antigo Testamento. Quando você abre a Bíblia, já começa o Antigo Testamento. Não folheie de um lado para o outro, senão você não vai entender. E nós queremos entender mais um pouco de Deus, mais como Deus age, né? Deus não mata ninguém, Deus é bonzinho. Não, filho. Deus é bonzinho, mas ele também é vingativo, ele também não gosta que as pessoas fazem com ele o que ele não gosta que seja feito. Ele quer que glorifique somente a ele. Então vamos aí, capítulo 11, versículo 1. Assim que Jabim, que era rei de Azor, ouviu falar disso, enviou mensageiros a Jobabe. Jobabe era o rei de Madom. E também mandou uma mensagem para o rei de Sinrom. E também mandou mensagem ao rei de
Aksafé. Versículo 2. Aos reis da região montanhosa do norte, os das planícies, ao sul de Quinerete, e também aos reis de Cefalá, aos das encostas de Dor, ao oeste. Versículo 3. E também mandou mensagem aos cananeus, que estavam ao leste dele, e ao oeste também. Os cananeus, os amorreus, estavam ao oeste. Mandou mensagem aos hititas, mandou mensagem aos perizeus, aos jabuseus na região montanhosa. E também mandou mensagem aos heveus, ao sopé de Hermon, na terra de Mispa. Versículo 4. Portanto, todos esses reis saíram junto com seus exércitos, uma enorme multidão tão numerosa como os grãos de areia à beira do mar, com muitíssimos cavalos e carros de guerra. Versículo 5. Todos esses reis concordaram em se reunir e foram acampar todos juntos, perto das águas de Merom, para lutar contra o povo de Israel. Versículo 6. Então Jeová disse a Josué: Josué, não tenha medo, meu filho, por causa deles, não, pois amanhã, por volta dessa hora, eu, Deus, Pai de Jesus, entregarei todos esses seus inimigos mortos a Israel. Corte os tendões dos seus cavalos e queime os seus carros no fogo. Versículo 7. Josué e todos os homens de guerra fizeram então um ataque surpresa contra aquele povo que estava se reunido para matar o povo de Israel, para guerrear contra o povo de Israel, junto às águas de Merom, porque Deus tinha contado para ele onde eles estavam. Deus falou: não tenha medo, Josué, eu vou entregar todos e vocês vão morrer todos, vão ficar, queima tudo. Versículo 8. Jeová os entregou a todo aquele povo nas mãos de Israel, e eles os derrotaram e os perseguiram até Sidom, a grande, e Misrefote-Maim, e o vale de Mispa, ao leste. E eles os mataram sem deixar nenhum sobrevivente. Então morreu crianças também. Versículo 9. Então Josué fez a eles assim como Jeová lhe tinha dito. Corte os tendões dos seus cavalos e queimou também todos os carros no fogo deles. Versículo 10. Josué voltou então e tomou Azor e matou o rei de Azor com a espada, visto que Azor anteriormente tinha sido a principal cidade de todos esses reinos. Versículo 11. Eles mataram com a espada todos que haviam dentro de Azor, entregando-os à destruição. Não sobrou nada que respirasse, nem criança. Então Josué queimou Azor com fogo como Deus tinha mandado. Versículo 12. Josué tomou todas as cidades desses reis e derrotou todos os seus reis, golpeando-os com a espada. Josué os entregou à destruição, assim como Moisés, o servo de Jeová, havia dado a ordem. Versículo 3. Mas Israel, o povo de Israel, não queimou nenhuma das cidades que ficavam sobre montes, com exceção de Azor, que foi a única que Josué queimou. Versículo 14. Os israelitas saquearam, roubaram, saquearam. Sabe quando você entra dentro do lugar, uma loja que está abandonada, e você vai pegando tudo que tem lá dentro? Sabe quando um carro tomba cheio de galinha e você vai lá e pega e leva embora? Porque você pensa, não tem ninguém mais aqui, vou pegar para mim, vou saquear. Versículo 14. Os israelitas saquearam para eles todo o despojo e os rebanhos dessas cidades. Mas golpearam com a espada todos os humanos até exterminar cada um deles. Matou até criança, matou adulto, criança, todos os seres humanos. Está no versículo 14. Tudo decisão de Deus. Tudo Deus mandou. Não deixa ninguém vivo. Versículo 15. Assim como Jeová havia ordenado a Moisés, seu servo, assim Moisés ordenou a Josué, e assim Josué fez o que Moisés mandou. Ele não deixou de cumprir nada de tudo o que Jeová havia dado a ordem a Moisés para ser feito. A ordem veio a todo de Deus, para matar todo mundo. Tudo que respirasse nessas cidades era para ser mortos, até crianças. Versículo 16. Josué conquistou toda essa terra e conquistou a região montanhosa, todo o Neguebe, toda a terra de Gósen,
a de Cefalá, Arabá e a região montanhosa de Israel com a sua Cefelá. Versículo 17. Desde o monte Alaque, que se eleva em direção a Seir, até Baal-Gade, no vale do Líbano, ao sopé do monte Hermon, Josué capturou todos os seus reis, os derrotou e os matou. Versículo 18. Josué guerreou contra todos esses reis por um bom tempo, tá, gente? Versículo 19. Não houve nenhuma cidade que fizesse paz com os israelitas, exceto os heveus que moravam em Gibeão. Eles conquistaram todas as outras cidades por meio de guerra. Versículo 20. Foi Jeová quem permitiu que seus corações ficassem obstinados para guerrearem contra Israel, a fim de que eles o entregassem à destruição sem ter compaixão, e eles deveriam ser exterminados, assim como Jeová havia ordenado a Moisés. Olha para você ver no versículo 20. Presta atenção, pega sua Bíblia no versículo 20. Pega a sua Bíblia no capítulo 11 de Josué, no versículo 20. Olha o que Deus fez. Olha o que Deus é capaz de fazer. Ele vai lá no nosso coração e ele muda os nossos sentimentos. Eu não quero fazer isso, mas Deus coloca a minha vontade de fazer. Entendeu? Olha para você ver no versículo 20. Foi Deus quem permitiu que seus corações, o coração do povo que estava guerreando contra o povo de Israel, que é o povo de Deus, ficassem obstinados, teimosos, com vontade de guerrear, com vontade de matar, a fim de que ele, Deus, o entregasse todas aquelas terras, os amorreus, os heveus não, que foram, né, os cananeus, os amorreus, os hititas, os perizeus, os jebuseus, os Hermon, a terra de Mispa. Deus fez com que aquele povo, Deus colocou no coração deles um sentimento assim: vamos guerrear contra esse povo de Israel. Vamos juntar todos nós aqui, todo o nosso exército, e vamos guerrear contra o povo de Israel. Porque Deus tem poder de mudar os sentimentos deles, de deixar eles deprimidos, deixar eles tristes, sem vontade de guerrear. Mas Deus colocou no coração deles a vontade de guerrear, a vontade de guerrear contra o povo de Israel. Foi Deus que colocou a vontade deles guerrearem contra o povo de Israel. Deus colocou. Está no versículo 20 do capítulo 11 de Josué. Para guerrearem contra Israel, para guerrear contra o povo dele mesmo. Deus colocou no coração todos aqueles reis amorreus, os cananeus, os amorreus, os jebuseus, o pessoal de Mispa, todos, Deus colocou sentimento neles, assim: vai lá, guerreia contra eles, mata todo mundo, mata criança, mata todo mundo. Deus que colocou essa vontade neles, esse sentimento dentro deles, que eles se juntaram para matar o povo de Israel. No versículo 20 fala: foi Deus que permitiu que o coração desses reis ficassem obstinados, com vontade, teimoso, eu quero, para guerrearem contra o povo de Deus, que é o povo de Israel, a fim de que ele, Deus, os entregasse esses reis, todo aquele povo, os reis, a destruição sem ter compaixão. Porque aí o povo de Israel não tinha o mesmo sentimento, mas Deus podia mudar o sentimento. Então Deus fez com que aquele povo vão com sangue nos olhos. Deus colocou esse sentimento dentro deles. Vai lá, guerreia contra o meu povo, contra o povo de Israel. Vai lá, no versículo 20 está assim: eu vou deixar vocês obstinados. Vocês vão ter vontade de guerrear contra o meu povo, contra o povo de Israel. E sabe para quê? Porque eu vou entregar vocês na mão deles. Vocês vão morrer todos. Todos. Vocês todos vão morrer na mão deles. Eles não vão ter compaixão de vocês. Porque Deus falava com Josué, Deus falava: vai, Josué, seja forte, seja corajoso. Josué não queria, Josué tinha medo. Deus sabia, por isso que ele tinha que falar: vai, Josué, seja forte, seja corajoso. Você vai ganhar, você vai matar todos eles. Deus, ele estimulava Josué
Estimulava o povo de Israel para ir, vai, guerreia, mata todo mundo, bota fogo em todo mundo. Deus fazia isso no versículo 20 do capítulo 12, em todos os versículos, que onde Deus, eles deveriam ser exterminados. Deus falava, tem que ser exterminados. Assim como Jeová havia dado a ordem a Moisés, tem que exterminar os povos cananeus, os amorreus, os hititas e os perizeus, os jebuseus. Vocês têm que exterminar eles, porque eles adoram outros deuses. Tem que adorar a mim. E o povo que eu escolhi para adorar a mim é o povo de Israel, o povo de Jacó, descendente de sangue de Israel, que tem que me adorar. Somente a mim que tem que ser adorado. Eles têm outros deuses, eu quero que me adorem, eu vou te dar a terra deles, e para me dar a terra deles para vocês, vocês têm que matar eles. Então Deus colocava sentimento dentro da pessoa. Deus é capaz de colocar o seu sentimento. Ele permitiu, ele colocou um sentimento dentro do rei de Faraó, o rei do Egito, para ir atrás do povo de Israel, só para ele abrir o mar para o povo passar. E assim como ele colocou o sentimento dentro dos amorreus, dos cananeus, dos jebuseus, dos perizeus, para que eles fossem atrás do povo de Israel, para guerrear contra o povo de Israel, para que o povo de Israel matassem todos eles, para que eles ficassem com a terra deles, porque Deus queria dar a terra deles para eles. Deus podia muito bem matar, foi com um sopro. Só no pensamento Deus podia matar, mas ele queria que eles guerreassem, queria que não sobrasse nada, nada, ninguém, nada que respirasse, nenhum ser humano que respirasse, nada. Versículo 21. Naquela época, Josué eliminou os anaquis da região montanhosa de Hebron, e também de Debi e de Anabe, bem como de toda a região montanhosa de Judá e de toda a região montanhosa de Israel. Josué entregou a destruição tanto a eles como às suas cidades. Versículo 22. Não sobrou nenhum anaquim na terra dos israelitas. Restaram somente alguns anaquins numa cidade chamada Gaza. Em Gate também sobrou. Em Asdod também sobrou alguns anaquins. Versículo 23. De modo que Josué assumiu o controle de toda a terra, assim como Deus havia prometido a Moisés. Então Josué deu essa terra como herança ao povo de Israel, para repartir essa terra entre as suas tribos, 12 tribos de Judá, que são 12 tribos dos filhos de Jacó, descendente de Jacó, conforme a porção devida a cada tribo. E a terra teve descanso, da guerra. Então, Deus estimulava o povo a guerrear. Está no versículo 20, no seu ventano. Pode pegar sua Bíblia e pode ler.